No último mês de dezembro, o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional que institui a reforma tributária. Você já sabe como essa reforma vai mexer na sua vida? Hoje a gente vai te explicar o que é e quais são as principais mudanças da reforma tributária. Se inscreva no canal e fica de olho, porque ao longo de 2024, o Congresso discutirá as leis complementares para regulamentar os detalhes da reforma. A reforma tributária aprovada no ano passado quer simplificar e unificar os tributos sobre o consumo. A principal mudança será a extinção de 4 tributos, que serão fundidos em 2. Uma contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que será administrado pelo governo federal, e um imposto sobre bens e serviços, o IBS, que estará sob gestão dos estados e municípios. CBS e IBS terão as mesmas regras e a mesma base de cálculo. Já o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados e que também seria extinto com a reforma, vai continuar a existir, mas será aplicado apenas sobre produtos concorrentes dos produzidos na Zona Franca de Manaus, para manter a competitividade daquela região. Além disso, a reforma prevê alíquotas reduzidas para alguns setores da economia e prevê a criação de um sistema de cashback, ou seja, a devolução de parte do tributo pago pelos consumidores, mas isso ainda precisa ser regulamentado por lei complementar. Também são previstas mudanças na tributação sobre patrimônio, com cobrança de imposto sobre meios de transporte de luxo, como iates e jatinhos, e no imposto sobre heranças. Mas por que fazer uma reforma tributária? O sistema tributário atual é considerado muito complicado para as empresas e pouco transparente para o consumidor, já que é acumulativo em grande parte, baseado na tributação na origem e com várias alíquotas diferentes. A reforma tenta solucionar esses problemas ao adotar a não cumulatividade plena, ou seja, a alíquota incide apenas sobre o valor adicionado em cada etapa da produção. Além disso, a tributação será no destino, no local onde o bem ou serviço é consumido, o que deve acabar com a guerra fiscal entre estados e municípios. E as alíquotas serão apenas 4, uma alíquota padrão, outra intermediária, que será 70% da padrão, uma terceira reduzida, 40% da padrão, e uma alíquota zero. O texto da reforma prevê também um teto para manter constante a carga tributária sobre o consumo. As alíquotas serão definidas de forma a não superar esse teto, com uma reavaliação sendo feita a cada 5 anos. Caso o limite seja superado, a alíquota de referência terá que cair e a redução será calculada pelo Tribunal de Contas da União. A definição da alíquota padrão ainda dependerá da regulamentação da reforma. Hoje, as estimativas indicam que ela pode chegar a até 27,5%. As demais variam de acordo com os grupos. Por exemplo, serviços prestados por profissionais liberais podem pagar 70% da alíquota padrão. Serviços de educação e saúde, entre outros, terão alíquota reduzida para 40% da alíquota padrão. Já medicamentos para tratamento de doenças graves e uma cesta básica nacional, a ser definida por lei, devem ter alíquota zero. Você também deve ter ouvido sobre o imposto seletivo. Ele vai funcionar como uma sobretaxa sobre produção, comercialização ou importação de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Nessa lista entram, por exemplo, bebidas alcoólicas e cigarros, com possibilidade de cobrança também sobre combustíveis, agrotóxicos, defensivos agrícolas e alimentos processados e ricos em açúcar. O texto ainda permite a cobrança de 1% sobre a extração de recursos minerais não renováveis, como mineração e petróleo. E agora, o que acontece? Ao longo de 2024, o Congresso terá que votar leis complementares para regulamentar a reforma tributária. Aspectos como as atividades que terão alíquota reduzidas, regra para a devolução do imposto pago no sistema de cashback e quais bens e serviços serão tributados pelo imposto seletivo estarão em discussão. Também em 2024, o governo poderá dar início à reforma do imposto sobre a renda, com mudanças como a taxação de dividendos. Nesse caso, as mudanças devem ocorrer por meio de projeto de lei, com quórum menor de votação. E afinal, a reforma será positiva para a economia? O fim das distorções causadas pelo atual sistema tributário deve impactar positivamente a produtividade e o crescimento do Brasil. Esses ganhos decorrem da melhoria em indicadores como conformidade tributária, nível de exigências administrativas e redução de litigiosidade, que convergiriam para os padrões observados em países semelhantes ao Brasil. Os estudos realizados até o momento convergem em mostrar que o crescimento potencial deve se elevar. Em geral, as estimativas variam de 12% a até 22% em 15 anos, considerando-se apenas os efeitos diretos da mudança. Embora positivos, esses efeitos só devem ser verificados em prazos mais longos, uma vez que as mudanças devem ocorrer de forma gradual
e seus efeitos tendem a ser menores em um primeiro momento e crescer ao longo do tempo. E quando a reforma começa a valer, na prática, as mudanças vão ocorrer aos poucos. A nova tributação de bens e serviços começará a entrar em vigor em 2026 e só terminará em 2033. Em 2027, teremos a unificação do PIS/COFINS em uma única contribuição, a CBS. Já o ICMS e o ICS continuarão a existir, mas com alíquotas sendo reduzidas aos poucos, com a elevação gradual do IBS a partir de 2029. Esses dois impostos serão substituídos totalmente pelo IBS apenas em 2033. Na descrição desse vídeo você encontra o relatório com mais detalhes da reforma. E se esse conteúdo te ajudou a entender um pouco mais sobre as mudanças, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Até a próxima!